que essas agressões contra crianças, elas acontecem de forma velada e muitas crianças sofrem ao longo de anos dentro de casa sem poder falar nada. É muito importante que o Estado, ou melhor, que a pessoa que tem alguma informação de um tipo de tortura em cima de uma criança, que denuncie. Porque a criança, ela não tem esses mecanismos, né? A gente está, inclusive, com a doutora Marília Golfieri Ângela, é uma advogada especialista em direito da mulher, da criança e do adolescente. Doutor, infelizmente, o que aconteceu com esse garoto Henry é algo que não é inédito. E nós temos números alarmantes a respeito de um comportamento de uma sociedade doente. Bom dia. Bom dia, William. Aproveito também a presença do Viga aqui para parabenizar vocês pelo Dia do Jornalista, que foi ontem. Muito obrigado. Num momento tão importante aí que a mídia tem um papel relevante no nosso país. E realmente, William, a violência contra a criança e adolescente, ela choca. Até os dados do Disque 100, que é o canal de denúncias, né, do governo federal em relação a direitos humanos, mostra que as crianças e adolescentes são o grupo mais vulnerável, né? Então, mais de 50% das denúncias que foram feitas foram praticadas contra crianças e adolescentes. E aí, doutora, por exemplo, no caso, de abusos contra crianças, esses abusos acontecem dentro de casa e geralmente com uma pessoa que tem a confiança da criança, é muito próxima, né? A gente acha que às vezes é uma coisa que está externa à residência, mas não, a agressão é daquele que está ali, no convívio da família. Sim, sem dúvida, William. E aí a gente até já trouxe aqui na Jovem Pan esse dado, né, em relação à violência contra a mulher. Os casos de violência doméstica, eles têm uma notória subnotificação. Nos casos contra crianças e adolescentes, igualmente, né? O que a gente chama muita atenção é que normalmente eles são praticados por pessoas de confiança, isso quase 60% dos casos são praticados contra mãe, pais e padrasto vem em terceiro lugar, aí mostrando essa relevância do caso do menino Henry. E elas são praticadas dentro do ambiente doméstico também, majoritariamente, né? Mais de 50% também das denúncias são feitas no ambiente doméstico. E aí tem uma dificuldade, William, inclusive, da criança trazer esse dado, né? Fazer essa denúncia, entender que aquele cenário que ela vive é um cenário de violência. Né? E aí a gente reforça que o fechamento das escolas também se mostra negativo nesse ponto, porque deixa de ser um canal em que a criança se sente acolhida, se sente protegida, e essa violência ainda acaba ficando mais intensa agora no momento de pandemia. E o Rodrigo Viga, na investigação, o que os policiais, a turma da 16ª DP que está acompanhando esse caso, não é isso? Eles falam de uma certa conivência da mãe em saber que o menino era agredido e não denunciou, ou não se afastou do pai, enfim, ou melhor, do padrasto. O comportamento, obrigado pelas felicitações, viu, doutora? Bom dia para a senhora e mais uma vez bom dia para o nosso ouvinte internauta da Jovem Pan. O comportamento da mãe e também do padrasto chamou bastante a atenção dos investigadores aqui do Rio de Janeiro. Ora bolas, se você perde um filho, supondo que tivesse sido um acidente, a polícia do Rio de Janeiro diz que não. Você vai estar como, William? Vai estar como, doutora? Destruído? Abalado. Vai estar arrasado. Você vai manifestar corporeamente, através de lágrimas, de gestos, de palidez, de qualquer coisa do gênero, você vai manifestar aquela dor, aquele sentimento, aquele sofrimento. O que nunca foi visto nem em Doutor Jairinho e também jamais foi visto em Monique Medeiros, que estava mais preocupada, segundo as investigações, com a questão financeira, com o bem-estar que Doutor Jairinho poderia dar a ela, ao filho e a família de uma maneira geral, do que talvez com o fino trato, com a boa relação envolvendo padrasto, esposa e filho. E o próprio menino já havia manifestado ao pai que se sentia de certa forma incomodado com a relação com o padrasto, não pelos ciúmes, mas porque o padrasto, o doutor Jairinho, volta e meia, dava apertões e abraços muito fortes dele. Para mim, essa cena que está passando aí agora é emblemática, né? O menino agarrado no pescoço da mãe, de certa forma pedindo socorro, pedindo ajuda, a mãe olhando para a cara de doutor Jairinho com um certo desprezo, e o doutor Jairinho, num gesto ali que para o advogado de defesa era um gesto de carinho, para mim eu não vi gesto de carinho naquele ato ali não. Me mostrou mais um ato de arrependimento por algo que ele poderia ter feito já em outra oportunidade, ou até mesmo naquele dia, viu, o meu caro William? Lembrando que esse vereador, ele foi
fez parte da Comissão de Ética da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, né? Tem um histórico lá. 18 pessoas testemunhas foram ouvidas, entre elas nós temos os médicos que atenderam, nós temos uma faxineira, não foi isso, Viga? E mais Exato. Pessoas que conviveram com o vereador. E tem uma babá que está sendo investigada agora por crime de falsa informação. Afinal de contas, ela foi ouvida, foi interrogada, e como a polícia descobriu que esse histórico de agressões era maior do que um mês, ou de cerca de um mês, essa babá foi ouvida, ela foi interrogada, a Tainá Oliveira, e disse no depoimento que jamais presenciou ou tomou conhecimento de agressões de Dr. Jairinho contra o menino Henri Borel. Mas as investigações, que se baseiam nos interrogatórios e também em outros elementos, como computador, telefone, smartphone, que foram apreendidos, apontam que essas agressões vinham se tornando mais constantes ao longo de um mês. E agora, essa babá também vai ser novamente chamada, vai ser novamente interrogada para saber por que ela, em tese, mentiu no oitivo. Estava sendo coagida, estava sendo pressionada, foi obrigada a dar esse depoimento inverídico. Enfim, é uma situação muito triste. A gente que é pai, né, William, professora, doutora, a gente fica com o estômago embrulhado em imaginar que isso acontece não só com o Henri Borel, mas acontece, como a senhora bem falou, Brasil afora, e normalmente casos de violência contra a mulher, abuso sexual e agressão física a mulheres e também a crianças acontecem em ambiente doméstico. E aquela história, vou deixar com o vizinho que eu confio, vou deixar com um amigo que eu confio, vou deixar com um parente que eu confio. Confia, com todo respeito a parentes, amigos e vizinhos, sempre desconfiando, porque na maioria das vezes esses casos acontecem nessa conjuntura, nesse ambiente, viu, William? Rodrigo Viga, agradeço a sua participação aqui com as informações importantes a respeito desse caso do Dr. Jairinho, ou melhor, do caso do menino Henri. E a qualquer novidade você me chama, tá? Doutora, a respeito disso que o Viga está falando, sobre essas agressões que acontecem durante anos, né? Existem fatores sociais que contribuem para isso. Às vezes uma dependência financeira da mulher, o medo de perder o companheiro, de denunciá-lo, de ir para a polícia. Isso tudo tem que ser levado em conta, doutora? Com certeza, William. Todos esses fatores que você apontou são fatores que agravam a situação de violência doméstica, tanto praticada contra mulheres, contra crianças também. Inclusive, um dado interessante sobre isso que o Viga trouxe também, é que a simples presença de crianças e adolescentes dentro do ambiente doméstico é também levado como uma das causas do agravamento da violência, o que é muito chocante, né? E inclusive, William, choca um pouco o fato da defesa da mãe ser uma defesa conjunta com o padrasto, né? Acho que esse dado triste que o Viga trouxe em relação ao luto, né, o jeito que ela vem aí demonstrando o luto dela, também nos traz essa provocação, né, esse alerta em relação a essa dependência financeira e emocional também que essa mulher provavelmente deve ter em relação ao Dr. Jairinho, que já é conhecido pela prática de violência doméstica. Doutora... Inclusive, William... Sim. Não, só uma complementação muito rápida também em relação ao que o Viga trouxe. Nos casos de violência contra a criança, essa imagem que está passando, inclusive, agora para os nossos telespectadores, ela desperta também um outro alerta em relação aos sinais muito pequenos que às vezes a criança dá. Então, o pai relata essas questões, né, que o menino não se sentia confortável na presença do padrasto, que ele não gostava de abraço, né, tudo isso foi agora trazido na mídia. E em relação ao pai, às vezes faltou uma atenção maior, uma postura às vezes mais enérgica, não nesse caso especificamente, mas em casos de violência contra a criança também às vezes falta uma postura mais enérgica dos próprios familiares e de vizinhos também para darem sequência à persecução criminal, né? Bom, nós estamos ouvindo a doutora Marília Goffieri Ângela, que é advogada especialista em direito da mulher, da criança e do adolescente, e convido agora o professor de direito penal, criminalista, o doutor Tiago Minagé. Professor, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. O doutor Jairinho, ele tem algum privilégio por ser vereador ou não? Ele chega a ligar no dia do crime para o governador do estado, falando, olha, estou precisando disso, e o governador fala assim, olha, quem vai cuidar do caso é a autoridade policial, é a turma do 16º, e liga para algumas autoridades. Ele tem algum privilégio quando é investigado numa situação dessa, doutor? Olá, William,
bom dia aos telespectadores, bom dia, professora. Bom, como se trata de um crime contra a vida, né, não existe nenhum tipo de foro prerrogativa de função. Ele vai, caso ele seja efetivada essa suspeita, ele seja denunciado, ele será submetido ao tribunal do júri e será julgado pelos seus pares da sociedade. A questão é que o fato dele ser vereador e parlamentar não interfere em absolutamente nada, uma vez que a competência para crimes contra a vida é constitucional, está previsto na Constituição, inclusive a cláusula pétrea. Então, acaba sendo um direito e acaba sendo uma obrigação do judiciário submeter o doutor Jairinho. O fato dele ser vereador é irrelevante, ele poderia ser deputado federal, ele poderia ser senador, ele poderia ser governador, ele poderia ter qualquer cargo eletivo que prevaleceria a competência do tribunal do júri. Então, ele não tem qualquer privilégio, será submetido a um julgamento, a uma investigação e um julgamento, como qualquer um de nós do povo, William. E eu queria só abordar um detalhe aqui. Sim, eu vou pedir o senhor para concluir. Só para poder complementar essa fala. Sim. Pode falar. Não, pode falar, por favor, complemente, por favor. Então, o que eu queria só abordar aqui, que é um detalhe, assim, eu não conheço o processo, não atuei, não sei os detalhes da investigação, aparentemente é uma investigação muito delicada e minuciosa, mas assim, o exame o laudo cadavérico desse menino, do menino Henry, é um laudo cadavérico que, por si só, ele diz muito, né? São lesões por várias partes do corpo. Se você observar, William, se hoje você cai, você vai cair ou de lado, ou de frente, ou de costas, e você terá lesão do lado que você cair, né? Quando você tem múltiplas lesões por várias partes do corpo, de duas uma. Ou você, por exemplo, desceu uma escada rolando, ou você efetivamente teve várias lesões vindas de vários lados, que pressupõe uma agressão contínua, né? Então, assim, sem aqui fazer qualquer juízo de valor da responsabilidade criminal ou não do doutor Jairinho ou da mãe da criança, o fato uma queda de uma cama jamais caracterizaria essas lesões conforme estão colocadas no laudo cadavérico dessa criança. Professor Tiago Minagé, doutora Marília, eu vou pedir um segundo aos senhores. Nós vamos fazer um rápido intervalo para toda a rede Jovem Pan. Você que nos acompanha pelo YouTube, pela Panflix, nós estamos abordando o caso da prisão do doutor Jairinho, vereador no Rio de Janeiro, e a esposa dele, que foram presos de forma preventiva durante 30 dias em função do caso da morte do menino Henry. Doutora, é muito comum a gente observar, quando se trata do direito da mulher, das agressões contra mulheres e crianças, em algum momento a mulher às vezes aparece, eu estou pegando o gancho do doutor Tiago Minagé, ou seja, o laudo apresenta um cenário completamente diferente daquilo que foi descrito pelos dois. No caso da mulher, quando ela é agredida, às vezes ela chega com o olho roxo e fala, não foi nada isso. Ela chega com o olho roxo no trabalho ou qualquer coisa assim, não foi nada disso. É que, na verdade, eu bati com a cabeça. Em alguns casos, a gente observa que existe um certo medo de falar dessas agressões. Sim, William, um super medo. Essa é uma temática, inclusive, que quando a gente trata de violência doméstica, tanto em relação à mulher quanto em relação à criança, vou deixar isso bem claro, o medo é um fator predominante. Assim, quando a gente fala, né, desse tema e trata do ciclo da violência doméstica, então dessa explosão, né, que chega, como a gente vou tentar explicar desde o começo, do acirramento da tensão, da explosão e depois dessa fase de lua de mel, quando a gente fala desse ciclo, é muito difícil para a mulher conseguir romper esse ciclo e ter coragem de denunciar. Seja por medo, seja por vergonha social. A gente sempre trata que a violência ela não tem classe social, ela não tem informação, né, em relação à pessoa. Todas e quaisquer pessoas podem ser vítimas de violência doméstica. Então, de fato, o medo ele é um fator que agrava muito a situação pandêmica. Doutor Tiago Minagé, nesse caso do doutor Jairinho, ele foi preso de forma preventiva durante 30 dias. O que a Câmara de Vereadores já faz? Ela já entra com um processo para tirar ele do cargo de vereador? Ou eles esperam a conclusão dessa investigação? Olha, William, só para fazer uma pequena correção, a prisão dele com prazo determinado se chama uma prisão temporária, né? Ela dura até 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 30, diferente da preventiva que não tem prazo de duração. Mas, assim,
só para poder acertar esse detalhezinho. Mas com relação à Câmara de Vereadores, respondendo a sua pergunta, a Câmara de Vereadores, ela tem, de fato, um procedimento interno do Conselho de Ética, né? Então, é possível que, nesse primeiro momento, o vereador, doutor Jairinho, seja afastado, né? Acredito até que seria a melhor medida a ser tomada pela Câmara de Vereadores, ele ser afastado até que tudo se esclareça e depois ele ser submetido, esse processo caminhar, um processo no Conselho de Ética, podendo haver, sim, o que a gente chama de cassação do mandato dele. Então, assim, essa cassação do mandato do doutor Jairinho pode vir a ocorrer, pode acontecer e, de fato, a Câmara de Vereadores é responsável por isso. E, pelo que eu vi nos noticiários, parece que já iniciaram ou iriam iniciar esse procedimento administrativo disciplinar contra ele aqui na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Eu agradeço a participação da doutora Marília Golfieri Ângela, advogada especialista em Direito da Mulher, da Criança e do Adolescente, e o advogado criminalista, professor Tiago Minager, professor de Processo Penal. Muito obrigado pela participação dos dois, tenham um bom dia. Obrigada, William. Bom dia, obrigada pelo convite. Obrigado.